Oi, gente, sejam bem-vindos à minha apresentação. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre como que a gente pode utilizar decompositores para criar coisas. Meu nome é Vinícius e essa é uma apresentação feita para a classe de Botânica Econômica da Universidade Federal de Pelotas. Bom, gente, para início de conversa, eu gostaria de entrar com o conceito de que não existe uma maneira de se existir na natureza e no mundo sem causar algum impacto. Mesmo talvez o indivíduo possa ser discutível consiga, mas como população é bem impossível de se fazer isso. De uma maneira ou de outra, você vai acabar causando algum tipo de impacto. Independente de qual seja a sua existência. Pode ser um animal, pode ser uma planta, o que quer que seja. Como, por exemplo, os alces que tinham no Yellowstone. A mera existência deles eram simples herbívoros, mas uma população deles descontrolada, crescendo sem nenhum tipo de predador, como era o caso, acabou causando efeitos não diria irreversíveis, né? Efeitos meio catastróficos na região. As paisagens começaram a mudar, as plantas não conseguiam crescer, porque esses animais, por mais que sejam lindos e bonitinhos e fofinhos, eles são muito pesados e uma quantidade muito grande deles andando por uma região acaba fazendo um pisoteamento de diversas plantas que precisam de mais tempo para crescer. Então acabaram diminuindo e limitando o crescimento da vegetação na região. E isso tudo porque eles não tinham predadores, porque eles estavam só existindo, crescendo, comendo, reproduzindo, nada demais assim. Não interessa o tamanho dessa tua população, independente do que aconteça, se tu estiver descontrolado, tu vai acabar causando problemas na natureza ao redor. E sim, qualquer criatura, não interessa o tamanho dela, uma população em descontrole pode acabar causando problemas, até mesmo pequenos roedores inofensivos. Exceto essa coisinha. Ai, esse bichinho bonitinho. Essa coisa não pode causar impacto, dá vontade de pegar, botar num pote e botar na prateleira, coisa mais fofa que é. O problema é que eles acabam crescendo, e quando eles crescem, eles chegam de 2 a 3 toneladas e, evidentemente, acabam também causando impactos ao ambiente ao redor deles. Não estou querendo dizer que eles são ruins ou bons, a única coisa que eu estou tentando demonstrar aqui é que é impossível de existir sem causar um impacto, sabe? E qual é a população hoje que existe em maior descontrole, que não tem nenhum tipo de pessoa tentando puxar e refrear ela dentro da natureza, ou fator, na verdade, não pessoa, né? Nesse mundo inteiro. Humanos. Sim, a raça humana é, de longe, hoje, a população mais descontrolada e desenfreada que existe na natureza, e céus, coitado dos animais que estão na frente do caminho do desenvolvimento dessa população. Bom, existem diversos impactos que existem por se ter uma criatura vivendo num local. No caso de hipopótamos, como eu mostrei agora há pouco, eles simplesmente defecam quantidades imensas de biomassa. Basicamente, eles comem plantas, eles vão para o rio e eles defecam no rio. Só que essa matéria que eles defecam lá acaba servindo de alimento, mas é um alimento extra para muitas bactérias e outras criaturinhas que estão ali e aumenta a população delas. Isso gera um desequilíbrio, entende? Agora, a raça humana é uma outra vertente completamente diferente de problema. Nós criamos quantidades imensas de lixo, emitimos muitos gases de efeito estufa e a gente cria algumas peças de artes muito controversas. A natureza pode não ligar para isso, mas sinceramente eu tenho observado com muita intensidade ultimamente e sinceramente a gente precisa ser estudado em muitos níveis diferentes. Agora, quando eu falo sobre poluição baseada na nossa população, algumas delas são muito mais necessárias de se dar atenção. O primeiro deles é plástico. Só que quando eu digo plástico, eu estou querendo, na realidade, dizer polímeros. Né? Existem diversos tipos diferentes de polímeros. O que a gente considera como plástico é geralmente visível como garrafas ou coisas desse tipo. E eles são um grande percentual de lixo que nós criamos, porque a maior parte deles são descartáveis. E esse é o problema. São objetos criados com uso único e depois são descartados. E eles são feitos de um material que não é nem um pouco sustentável. Agora, quando eu digo sustentável, eu não estou querendo dizer que a moralidade de criar um item desse e jogar no mar. Existe isso, óbvio. É horrível tu jogar uma sacola no mar, uma tartaruga comer, se engasgar e morrer. É horrível isso, de fato. Mas eu gostaria de tirar um pouco o fato da moralidade. Esquece que a tartaruga morre, tá? Na verdade, não esqueça que a tartaruga morre. Isso realmente é horrível. Nunca esqueça que a tartaruga morre. Mas, deixa isso um pouco de lado. Vamos pensar no lado pragmático disso, tá?
Se tu tem, por exemplo, um poço de água para a cidade e tu coloca uma latrina do lado, cavada no chão, eventualmente essa latrina vai infectar esse poço. E quem tomar água dali vai passar mal, se não morrer. Ou seja, deixar uma latrina perto do poço de água não é uma ideia sustentável. Não pode ser utilizada a longo prazo. Vai dar problema. Entendem? Então, criar um material que leva de 400 a 500 anos para se decompor, tá? Para te utilizar aquele objeto criado por aquele material apenas uma vez e jogar fora, não é uma ideia sustentável. A gente tem um limite de tamanho no mundo. A única diferença entre o poço com merda do lado e esses materiais é a escala. Tem uma ilha com quilômetros de quilômetros. Tem uma ilha com quilômetros quadrados de, bom, basicamente plástico e outros tipos de lixo boiando no Oceano Pacífico. Mas a gente não consegue perceber isso e nem ter noção disso todos os dias da nossa vida, porque, né, a gente mora aqui, a gente não está olhando para o Oceano Pacífico todo o tempo. O maior problema desse tipo de plástico, de materiais, esses polímeros, é que a gente tem meios de captar eles e reutilizar, só que eles são pouquíssimamente efetivos. 90% do lixo que a gente faz relacionado a plástico e coisas assim, ele simplesmente não é... como é que eu vou explicar? Bom, ele não é reciclado. A gente tem a gente tem essa capacidade, a gente tem essa ferramenta, mas ela não é utilizada. Tá? Por quê? Por que empresas não reciclam mais? Bom, por que elas reciclam? Únicos dois motivos. Primeiro, para dizer que a empresa é verde, tá? É realmente propaganda. É um motivo bem válido, diga-se de passagem, mas tipo, não é pela moralidade, não é porque eles acham que é bonitinho fazer, porque reciclar não dá dinheiro. E alívio no pagamento de imposto. Algumas empresas ganham, não diria isenção, mas um desconto no pagamento de alguns impostos se eles são uma empresa com programas sustentáveis. Eu acho que no Brasil talvez não tenham tantas dessas medidas, mas eu sei de alguns países fora, no meio internacional, que têm essas medidas e isso faz com que essas empresas façam um pouco de reciclagem. Mas ainda assim, 10%, na verdade nem 10%, né? 9% apenas de tudo é reciclado. Então, a longo prazo, para algo que dura 400 anos, 500 anos na natureza, isso é uma estimativa, porque se tu for pegar esse número, significa que o primeiro plástico que foi criado até agora não foi decomposto. Isso significa basicamente que é uma ideia insustentável. Tá? Então, como é que a gente lida com isso? A gente para de reciclar? Tá. Desculpa, isso foi muito mal colocado. A gente não para de reciclar, a gente para a necessidade de reciclar. Tá? A gente precisa trocar disso, a gente precisa de novos materiais, coisas que sejam de fato sustentáveis. O plástico durar todo esse tempo e ser utilizado só uma vez não é sustentável e não é válido se ter esse negócio. Tu vai tomar uma garrafa d'água que vai viver mais tempo do que tu. Não adianta, isso não pode ser utilizado, não pode ser viável. A gente precisa de novos materiais, tá? Que cortem essa cadeia que cortem essa linha de produção, onde a gente cria um produto, usa um produto, joga ele fora e ele fica lá. Só fica lá. A gente troca por algum material que desde o início ele seja criado, utilizado, seja jogado fora e nesse momento ele se desfaça, tá? E entre no ciclo para ser reutilizado em algum outro momento. Mas tem que ser um material que a gente não precisa se preocupar com ele ficar na natureza poluindo, ou que a gente precisa se preocupar com muita força sobre como é que a gente vai jogar ele fora ou não. Porque nesse caso a gente consegue uma vitória. É uma maneira simples de se jogar alguma coisa fora que vai ser decomposta em algum momento e vai se degradar. E essa é a palavra, biodegradáveis. Eles já existem em tudo quanto é canto. O problema é que geralmente os biodegradáveis são utilizados em coisas que não causam tanto impacto. E sério, conforme eu for dando meu exemplo, vocês vão entender o que eu quis dizer com isso. Tá? Beleza, a gente tem ecobags, a gente troca algumas sacolas que a gente usa, usando mesmo a ecobag várias vezes. Mas o impacto disso, para ser positivo, tem que utilizar uma ecobag milhares de vezes. Tá? Quando, na verdade, a gente poderia trocar a fonte e desaparecer com, por exemplo, a sacola. Como é que a gente lida com isso? Fungos. Fungos, ao meu ver, de verdade, gente, olhando para a situação, são a resposta. Tá? O que são fungos? Tá? Para a gente conversa, fungos eles são um reino à parte. Tá? Existem os animais, e os animais são completamente diferentes das plantas. Isso todo mundo entende, né? Existem os fungos, e os fungos são completamente diferentes dos animais e das plantas. Eles são realmente um reino à parte.
Existem plantas, animais, existem fungos. O que são fungos? É aquela coisa que come o pão de você, está parado no armário antes que você consiga chegar nele? É. São aquelas coisas que criam cogumelos? São. Em resumo, eu não gosto de fazer essas comparações com plantas, porque acaba causando essa ideia de que fungos e plantas são a mesma coisa, mesmo que eles não sejam. Mas basicamente, fungo é um conjunto de hifas, tá? Hifas é a estrutura, a menor estrutura assim deles. Essas hifas, essas pequenas linhas de células, quando elas estão juntas, ela forma algo chamado micélio, que é aquela nuvenzinha esbranquiçada, tá ali na imagem. E quando eles estão prontos para se reproduzir, eles criam estruturas chamadas cogumelos. Tá bom, eles não sabem que esse é o nome. É um corpo mais relativo a flores, por exemplo. É uma estrutura reprodutiva, criados para jogar esporos no mundo. Muita gente come e são bem gostosos. E tem diversas outras utilidades, inclusive até para medicina. Mas eu estou querendo abordar aqui as questões relacionadas à biotecnologia. O micélio, essa estrutura toda criada que gruda num substrato, por sinal, o substrato é uma coisa onde o micélio se insere e se espalha para poder comer. Um tronco que cai na natureza, morre, né, está apodrecendo, aquele tronco é um substrato para o micélio crescer. Esse micélio ele pode ser utilizado para produzir uma gama imensa de coisas, mas em especial embalagens, que esse é o nosso problema. Embalagens para coisas de uso único são o que mais enchem a natureza de coisas, e pelo menos em uma proporção muito maior, porque uma cadeira vai fora, uma cadeira uma vez por mês, uma vez por ano, uma garrafa d'água, ou talvez estofamento não, mas coisas que enchem as caixas para te poder fazer transporte, aquilo vai fora o tempo todo. Faz uma entrega, vai fora. Uma garrafa d'água, vai fora. Esse tipo de coisa a gente tem que tentar lidar. E micélio pode ser utilizado para fazer tudo isso. Tu bate direto na fonte do problema. Desaparece com o produto que foi criado e que não tem o que fazer com ele depois. Como que isso acontece? Biofabricação. Basicamente, o micélio ele pode tomar qualquer forma. Ele é basicamente como água nessa maneira. Tu bota ele num recipiente, ele vira aquela coisa. Só que o recipiente, nesse caso, é o substrato. Tu pode criar um substrato num molde específico, adicionar o micélio nele, né, adicionar o fungo nele, e conforme o micélio cresce, ele vai grudando nesse substrato, e aí vem a propriedade mais interessante do micélio para esse tipo de coisa. Ele serve como uma cola super potente. Ele gruda no substrato de tal maneira que às vezes é quase impossível de quebrar ele. E essa é a questão. Como é que tu faz essas coisas? Utilizando micélio. Tá? Micélio pode ser utilizado para fazer couro, para fazer comida, por incrível que pareça, mas mais importante de tudo, para fazer embalagens. Tá? As propriedades do micélio, elas são realmente inúmeras. Tá? Mas se tu consegue utilizar um negócio desse para fazer embalagens, ele consegue subir com uma boa parte do problema que a gente tem, dos descartáveis de uso único. E o mais importante de tudo, eles são biodegradáveis. Eu vou entrar um pouco mais no assunto depois, porque eu preciso passar para as outras aplicações dele que são maravilhosas. Não apenas eles são utilizados como embalagens, e eles são utilizados, atualmente existem empresas que fazem isso, como por exemplo a Ecovative Design, e ela em si é uma empresa que ela criou diversas patentes de tecnologia criada ao redor de fazer moldes de coisas, né? E ela tem diversos parceiros. A Adidas faz tênis bom, é bizarro dizer isso, mas a Adidas faz tênis com cogumelo já. A IKEA, que é uma empresa de móveis e coisas do tipo, já está fazendo móveis também com base em cogumelos. E a indústria de comida também está utilizando bastante. A Ecovative tem uma área toda chamada Atlist, ou Atlast, eu não tenho certeza de como é que se pronuncia, onde eles fazem basicamente bacon. Essa primeira imagem de cima ali, aquela coisa fofinha que parece um colchão, então, aquilo ali é utilizado, cortado e fritado e feito como bacon. Dizem as pessoas que começam a comer esse tipo de coisa e têm acesso, né, que esse tipo de comida, como comida vegana, é muito mais interessante do que criados à base de vegetais, porque a maneira que o micélio cresce é muito parecida com a maneira que tecidos vivos de animais crescem. Então, essa semelhança faz com que, como uma carne falsa, o micélio sirva melhor para esse tipo de finalidade. Então, já passamos pelas embalagens, que são maravilhosas, uso único, destruídas.
tem um outro aspecto maravilhoso, que ao meu ver é realmente o futuro, mas precisa de mais pesquisa para isso, que é a fabricação de tijolos. Eu falei agora há pouco sobre tijolos. Eu falei agora há pouco sobre como embalagem de uso único são um problema, e são de fato um problema imenso. Mas tem um outro problema que a gente tem, com, por exemplo, entulho de construção, que acaba sendo descartado em qualquer lugar. No Brasil, a gente tem um problema muito grande com o descarte de entulho. Tem uma pesquisa dizendo que cerca de 80% do entulho que a gente tenta descartar, ele é descartado de maneira errada. E o problema disso é que não apenas, né, o entulho descartado, ele acaba ocupando espaço que não devia e, né, ele não é por si só, ele pode ser por si só tóxico, mas ele é uma fonte de lixo extra e pesada e que, bom, basicamente não se decompõe, né? Barro, tijolo, esse tipo de coisa, ele acaba sendo, bom, eterno. As pessoas encontram exemplos de arquitetura de 1.000, 2.000 anos feitas com tijolos e que ainda estão, não diria intactas, mas o material em si ele foi durável, ele existia até hoje. E uma maneira de quebrar isso é fazendo fabricação de tijolo com base em micélios, tá? Por que isso é uma ideia tão boa? Bom, primeiro, menos emissão de CO2. Para fazer um tijolo, ou para fazer, bom, 1.000 tijolos, que plural complicado. Para fazer 1.000 dessas coisinhas, tu precisa de um forno, porque tu precisa aquecer muito o tijolo, mas tu precisa aquecer ele numa temperatura muito alta. E para isso, tu gasta muito carvão, queimando. Isso causa muita emissão de CO2. Mas isso entra na taxa de quanto CO2 precisa ser emitido para criar esse material, entende? E como a gente usa tijolo para muita coisa em construção, ele acaba causando uma quantidade imensa de emissões de CO2. Outro motivo do porquê isso é tão interessante é que para fazer esse tipo de material, esse tijolo feito de fungo, de micélio, tu não precisa ser tão especializado, tu não precisa ter uma área de conhecimento muito grande. É super simples a quantidade de ingredientes de se fazer e o processo também não é muito difícil. A gente pode pegar um micélio, pega o fungo, né? A gente pega serragem ou algum outro tipo de lixo que sairia da agricultura, como por exemplo casca de arroz, que também é um excelente substrato. Pega essas coisas, eles misturam com farinha de trigo, que é para poder realmente dar um pouco mais de dureza, e deixam ali por um tempo, crescendo até que o micélio chega no total dele, né, do tamanho, ele ocupa todo aquele molde que foi dado, todo aquele substrato, e aí eles pegam aquilo, colocam num forno a 250 graus, e realmente é um forno qualquer, aquece a 250 graus para matar o micélio, para que ele não venha, no caso, depois de estar dentro da tua casa e começa a ser cogumelo da parede, e tá pronto. E é só isso que precisa ser feito. Não precisa ser realmente um especialista na criação disso para poder utilizar, e tu não precisa de muitas coisas além de ter o próprio micélio e esses materiais à mão, que são materiais realmente muito mais baratos de se conseguir e muito mais fáceis de se manejar. Agora, por que eu disse antes que precisa de mais pesquisas para isso? Porque por mais que o tijolo feito com fungo ele tenha uma resistência muito boa, uma durabilidade tão boa quanto o de bom, para nossa faixa de tempo, para construções tão boa quanto de tijolo normal, feito de barro, ele tem um pequeno problema, que é a pressão que ele aguenta. Os tijolos feitos de barro, eles têm uma medida, né, que é no caso a pressão que ele consegue aguentar em cima dele, sobre ele. Ele aguenta muito, mas muito mais do que esse tijolo comum. Porém, não é como se não existissem construções feitas com esses tijolos. Tem um arquiteto chamado David Benjamin, que ele criou em 2014 uma torre, que ela está de pé até hoje. Ela tem 12 metros de altura, que se chama Torre Hi-Fi, e ela é feita inteiramente por esses tijolos de fungo. Tá? Ela já está desde 2014, isso são hoje 6, 7 anos, tá, existindo, e ela passou por um teste que existe no meio não sei se é da arquitetura, da engenharia em geral, que é para te envelhecer um material e ver como que ele dura. Tu passa por uma série de processos onde ele, em, digamos assim, um ano, passa por intempéries o suficiente para envelhecer o equivalente a 3 anos, por exemplo. E aí eles testam para ver se o material ainda é durável. Essa torre ela foi construída na época, ela passou por o mesmo teste que o tijolo normal, e atualmente ela foi reutilizada, né, retestada, eles tiraram alguns tijolos para ver se ele ainda passa por esse teste, ela aguentaria muito mais anos de resistência,
E ela passou por esses testes novamente, o que é realmente muito maravilhoso. Né? Mas ela ainda tem um problema que persiste, que é a pressão. Não daria para fazer prédios muito grandes com isso. Uma casa, talvez, uma casa poderia ser feita, uma casa menor. Mas agora, fazer um prédio de 3, 4, 5 andares, que realmente é o problema, não são construções de casas que causam tanto problema, é a construção e a demolição de edifícios muito grandes que causam esse problema. Agora, se a gente troca o material, se a gente troca a fonte, a gente quebra esse ciclo de materiais que não são biodegradáveis. Porque assim como as embalagens de uso único que vão parar na natureza, esses tijolos também, se eles forem parar na natureza, forem soltos em algum canto, em contato com o chão, e forem deixados lá para chuva, sol, o que quer que seja, eles eventualmente vão também se degradar. E essa é a maravilha desse tipo de material. Porque a gente não precisa se preocupar com o que vai acontecer depois que eles são soltos na natureza, porque eles se desfazem. Segundo a própria empresa que está criando e desenvolvendo essas tecnologias, a Ecovator, se tu tem uma embalagem que tu leva para tua casa, tu pode tanto jogar no lixo, como tu pode usar como composteira, ou tu pode colocar no chão da tua casa. Desculpa, no chão da casa não, no chão do teu pátio. Assim. Pode colocar ele junto com as plantas e em 45 dias ele vai se desfazer. E essa, ao meu ver, é a maravilha. Essa é a maneira que a gente quebra o ciclo e cria, na verdade, um futuro. Olhando para esse tipo de tecnologia, olhando para essas coisas que os fundos conseguem fazer, eu percebo uma pequena esperança, assim, sabe? De a gente conseguir lidar com o futuro. Existem algumas outras tecnologias criadas para fazer coisas desse tipo. Algumas envolvem algas. E eu, sinceramente, acho que também são coisas úteis e que devem ser utilizadas ou procuradas. Mas a gente já explorou tanto o reino das plantas e geralmente utilizar plantas para esse tipo de coisa faz com que a gente tenha que utilizar espaços muito grandes. Então, por mais que eu acho que também são iniciativas válidas, eu vejo o trabalho com fungos e micélios como algo muito mais empolgante e com um custo-benefício muito mais efetivo e válido, sabe? Então, a utilização dessa tecnologia, ao meu ver, é extremamente útil e não apenas isso, ela é necessária, totalmente necessária. Eu acho que a gente devia prestar mais atenção nas empresas que utilizam isso e realmente dar suporte para elas, porque elas estão fazendo um trabalho que vai ser necessário daqui a algum tempo. A gente vive numa época de regeneração. Os próximos 10, 20 anos vão ser os anos em que a gente, eventualmente, todo mundo vai ter que olhar em volta e perceber que não tem mais o que fazer. A gente vai precisar mudar alguma coisa. E esse tipo de tecnologia, eu acredito que é realmente o que a gente pode usar para fazer um futuro. O que, para mim, é muito irônico, porque os cogumelos, eles são o final da cadeia. Na verdade, eles não são o final da cadeia de energia, eles são meio que uma revitalização da cadeia. E é maravilhoso ver isso, porque assim como tudo que morre acaba sendo decomposto por fungos em algum momento, por cogumelos, porque eles desfazem toda aquela matéria, eles também disponibilizam aquela matéria para que ela seja utilizada de novo para criar coisas novas. E além de ser muito bonito, tudo isso, eles podem realmente salvar nosso rabo, porque, sério, 2.000 anos de civilização humana e a gente conseguiu nos últimos 2 séculos destruir ou colocar o nosso planeta numa iminência de destruição tão grande que a capacidade que esses fungos têm de nos salvar são tão imensas que, sério, eu não sei como a gente não tá colocando eles num pedestal e orando para eles também. Bom, essa foi a minha apresentação. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. E é isso, gente. Eu agradeço aos fungos pela nossa existência continuada daqui a alguns anos. Muito obrigado por terem vindo.